E eu converso agora na Rádio Justiça com a arquiteta Priscila Benck e vai conversar conosco sobre algumas dicas para manter a saúde no ambiente corporativo. Arquiteta Priscila Benck, eu quero primeiramente agradecer a sua participação aqui na Rádio Justiça. Tudo bom, Pedro? Eu que agradeço. Tudo bem, doutora. Eu já gostaria de partir aí do princípio. Quais seriam, então, as principais dicas para manter a saúde no ambiente corporativo? Bom, Pedro, quando a gente fala em ambiente corporativo, a gente está falando de ambiente de trabalho, né? Então, hoje em dia a gente vê quantas horas a gente tem passado por dia dentro de um ambiente de um escritório, por exemplo. Então, é bastante importante que a gente enxergue este ambiente também como uma ferramenta para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Então, é importante a gente ter em mente que esse espaço físico, né, muitas vezes pode estar nos influenciando no nosso corpo físico mesmo, quanto nas nossas questões psicológicas e mentais. Então, se a gente for pensar dessa forma, a gente sabe que um ambiente de trabalho ele precisa cumprir normas. Então, a gente está falando aí em questões de ergonomia, em questões de intensidade de luz que tem em cada mesa de trabalho, em questões de acústica. Mas a gente também precisa pensar que os efeitos psicológicos de um ambiente também são muito importantes, né? Então, um ambiente, por exemplo, que é bagunçado, ele não nos dá uma boa sensação, né, de enxergar a bagunça. Ou então as cores, às vezes cada cor pode ter um efeito no nosso cérebro e, consequentemente, nos determinar um comportamento de estresse ou não, por exemplo. Né? Então a gente vê que existe uma influência muito grande, tanto na parte física do ser humano, quanto mental. E é isso que a gente precisa observar. Então, pelo que a senhora nos explica, além da disposição dos móveis, das bancadas, dentro de um ambiente corporativo, tem toda aquela questão também de estrutura, se o ambiente ele é salubre, se ele tem claridade, se ele está organizado. Então, todos esses detalhes, isso contribui para a produtividade. No caso, a pessoa, quando está em um ambiente equilibrado, ela tem um maior índice de produtividade quando comparado àquele que está trabalhando em um local insalubre ou bagunçado, sem hierarquia. É nesse sentido? Exatamente isso, Pedro. Inclusive, hoje a gente tem pesquisas aí que já comprovam, de fato, essa influência, né, do ambiente físico na performance, na produtividade das pessoas e, consequentemente, na saúde mesmo. Então, é por isso que é tão importante e é da mesma forma como a gente investe, por exemplo, em desenvolvimento humano, em querer ter os colaboradores mais motivados no ambiente de trabalho, a gente também precisa pensar nos ambientes onde essas pessoas frequentam, né, para que isso seja coerente e que também estimule um melhor bem-estar, uma melhor saúde. Agora, a pessoa que contrata ali, o empregador de uma forma geral, qual que então deve ser os cuidados que ele deve ter antes de realocar ali os profissionais, de elaborar um ambiente mais equilibrado? Tem alguma dica, alguma consultoria, algum local onde a pessoa pode ter acesso a essas dicas e poder ali formular um ambiente mais equilibrado para todos? Claro. Pedro, a primeira questão assim, que a gente precisa ter em mente é que qualquer mudança que a gente faz num ambiente, ela vai impactar as pessoas, seja uma mudança positiva quanto negativa, né? Então a gente precisa preparar essas pessoas que vão estar em um novo ambiente, né? Um ambiente reformulado. Então essa mudança na estrutura física, ela precisa envolver a participação de todo mundo, de todos os colaboradores, né? Então o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho justamente que entra em conversas, em entrevistas com todos os profissionais que vão estar envolvidos nesse ambiente. Até para a gente poder perceber quais são as reais necessidades, o que de fato impacta para cada pessoa, porque somos todos diferentes, e também para a gente poder preparar essas pessoas para uma mudança do ambiente físico, né? Então isso é a principal questão, envolver todo mundo que vai utilizar aquele espaço. E daí a partir disso a gente faz todo um trabalho tanto de consultoria ao projeto e essas informações, assim como todo este conteúdo, ele é baseado num conceito que nós criamos que se chama qualidade corporativa Smart Workplaces. Então é pensar nos ambientes de trabalho de uma forma mais inteligente, mais assertiva. E daí a gente disponibiliza muito conteúdo sobre esse assunto no nosso site mesmo, que é qualidadecorporativa.com.br, ou através de contato direto comigo ou com o pessoal da minha equipe.
Certo, agora, arquiteta Priscila Benck, só para a gente concluir então, muito se diz no ambiente corporativo da questão da ergonomia, do conforto do trabalhador ao realizar ali as suas atividades, mas como que eu sei que a questão da ergonomia é individualizada e como que cada pessoa pode, da melhor maneira possível, se adaptar ao ambiente? Olha, acho que tu disseste muito bem. Realmente precisa ter um atendimento personalizado para cada pessoa, né? Porque todos somos diferentes. Então, o que a gente costuma falar sobre ergonomia? Primeiro, o principal elemento de um escritório para quem trabalha muitas horas no computador é a cadeira. E essa cadeira, quanto mais funcionalidades ela tiver, quanto mais recursos de se adaptar a essa cadeira a cada pessoa, melhor será. Né? Então a gente costuma dizer que existem aí diversos tipos de cadeiras com diversos valores no mercado, né, de investimento, mas precisa ter pelo menos 3 funções uma cadeira, né, que de fato se atenda às necessidades do indivíduo. Primeira questão, regulagem de altura do assento. Segunda questão, que ela tenha braços. Então, principalmente quem trabalha em computador, é bastante importante que o braço esteja apoiado neste braço da cadeira, né? E um terceiro ponto é que essa cadeira ela consiga suportar de uma forma confortável as nossas costas, então que tem um apoio principalmente da área da lombar. Então aí são 3 questões que se deve analisar na escolha de uma cadeira e a gente diz que para a pessoa ter uma postura correta, ela precisa sentar num lugar que possibilite isso, né? Então essa é a principal observação que a gente faz sobre ergonomia, mas claro, a ergonomia é um assunto que envolve inúmeras outras questões, que tem legislação específica para isso, que define questões de intensidade luminosa, que define a questão de ruídos no ambiente, a questão de clima, né, a temperatura deste ambiente. Então tudo isso precisa estar adequado de acordo com as normas para que não prejudique a saúde das pessoas que vão trabalhar ali. Só aproveitando, a senhora poderia repetir então o endereço lá da página na internet onde algumas dicas podem ser captadas? Claro, o nosso site é www.qualidadecorporativa.com.br. Muito bem, essa foi a arquiteta Priscila Benck, ela que tem como especialidade atuar aí nos ambientes corporativos e repercutiu conosco justamente as dicas para a saúde no ambiente corporativo. Eu quero agradecer a arquiteta Priscila Benck pelos esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Pedro, muito obrigada e eu estou à disposição aí para poder colaborar com quem precisar de mais informações sobre esse assunto.